Hoje a gente vai falar sobre do que nós falamos quando falamos de discipulado. E apesar de a gente continuar no título da série, a gente já começa caminhando para o final dos tempos daqui da nossa igreja, que é o final do ano, e toda aquela onde a gente termina com as celebrações de Natal, de ações de graças e assim por diante. Eu queria conversar com vocês sobre o que significa discipulado. Eu creio que discipulado é algo extremamente importante. Assim que me converti aos 16 anos, eu comecei um processo de discipulado, onde em primeiro lugar eu fui discipulado por um cara chamado Nelson Bomilcar, depois pelo Daniel Lima, depois pelo Lisânias e por fim pelo Ari Veloso, e aí eu chego aqui. Eu entendi este processo, eu absorvi esse processo e eu tenho replicado esse processo. A questão é que na minha caminhada eu entendo que algumas pessoas compreendem discipulado de forma muito distinta do que aquilo que a Bíblia nos ensina. Tanto aquele que deseja ser discipulado como aquele que pratica o discipular. Para alguns, o discipulado ele significa sentar com uma pessoa regularmente, semanalmente, abrir um livro e estudar. Olha, nós vamos gastar tempo agora estudando o livro do fulano de tal, é um livro bacana, interessante, tem princípios bíblicos, e a gente vai, a partir deste livro, estudar. E a questão é que, ao término deste estudo, é como se tivesse dado um cheque, pronto. Fiz o discipulado com a pessoa está discipulada, significa que agora nós completamos aquele livro, como se o discipulado se resumisse a esse estudo bíblico, que na verdade se utiliza de algumas ferramentas para aprender conceitos bíblicos, mas não necessariamente única, exclusivamente na palavra, mas sim sempre com alguns livros de apoio, que ao término do estudo é como se desse um ok, dizer, pronto, está discipulado, está entregue, vai em frente, porque você já cresceu em toda a maturidade que você precisava. A Bíblia não nos ensina assim, ela ensina bem diferente a respeito disso. E para equalizar essa visão, também em paralelo com o que a gente vem desenvolvendo, nós desse anos todo nós gastamos tempo quase com 70 ou um pouco mais de 70 pessoas, aonde a gente tem ensinado o fundamento do discipulado. Ano que vem a gente vai ampliar para mais um número, a gente vai criar um grupo desses em Jundiaí, inclusive, porque a gente tem entendido que o discipulado ele tem que ser a fundamentação de uma igreja. E se a gente pensa em implantar uma igreja em Jundiaí, que ela seja construída a partir do discipulado. Então esse movimento, daquilo que a gente tem acreditado, o que é discipulado, a gente quer replicar lá em Jundiaí. Por isso eu peço perdão àqueles que têm caminhado comigo esse ano, porque aquilo que a gente construiu esse ano eu vou falar agora. Então talvez muita coisa você já tenha visto, e eu verdadeiramente não estou nem aí que você já viu ou não, porque eu quero ensinar aqueles que ainda não viram. Então se você se levantar porque você já viu, eu chamo você aqui na frente e vai ficar sentado aqui, combinado? Feito? Então vamos lá. O que o texto faz? Quero marcar a nossa conversa em cima de Mateus 28, 18 a 20 e depois em dois trechos de 2 Timóteo. O texto de Mateus 18 a 20 diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse... Quando é que Jesus fez isso, de se aproximar e falar alguma coisa? Já era no final, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, junta os seus discípulos e trabalha essa conversa final. Portanto, a gente está diante aqui, talvez das últimas palavras registradas por Jesus para com os seus discípulos. Ele estava naquele monte, alguns dizem que tinha em torno de 500 pessoas ali com ele, e os discípulos mesmo próximos, os apóstolos, também estavam ali. E aí ele diz:
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Percebe que Jesus começa com uma afirmação dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por que é que ele faz essa afirmação? Qual é a razão ou o motivo dele fazer isso? Para Jesus afirmar que ele tinha recebido toda a autoridade, não bastava ser somente Deus como ele era o Deus encarnado, o Deus Filho, que veio e habitou entre nós. Entretanto, tinha um propósito maior, quando ele junta aqueles seus discípulos e diz: olha, eu quero que vocês saibam que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por que ele está afirmando isso? Porque havia algo em jogo, havia um líder de campeonato, havia alguém que vencia, e Jesus disse: toda a autoridade me foi dada, porque este aí já perdeu, este que estava dominando já caiu fora, este que estava querendo ser o maioral de todos, nem campeonato mundial ele tem, portanto ele está destruído, ele não tem mais pontuação nenhuma nessa história. E o que ele diz é que este campeonato, ele não era somente um campeonatozinho mundial, mas ele falava de um campeonato universal, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ou seja, não há neste universo que a autoridade não tenha sido concedida a mim, depois de tudo o que eu vivi nesses últimos anos, e o propósito pelo qual o que eu vivi nesses últimos anos, principalmente nesses últimos dias, com a minha morte e a minha ressurreição. Ou seja, eu ganhei este campeonato e ganhei de forma universal. Em lugar nenhum deste universo há algo mais poderoso ou mais vitorioso do que eu. Essa fala de Jesus, ela acontece exatamente depois de ele ter cumprido o seu propósito. Ele veio, ele morre naquela cruz, mas ele ressuscita ao terceiro dia. E o que está envolvido nessa morte, nessa ressurreição, é que que dá a Jesus a vitória universal desse campeonato todo. A ressurreição, a morte, ela lida diretamente com o pecado. Porque o pecado é essa separação de Deus eterna, e como Deus é vida, e a vida emana de Deus, quando o homem se rebela contra Deus, e a Bíblia diz que todos são rebeldes contra Deus, quando o homem se rebela contra Deus, ele morre. Significa que ele não tem mais vida eterna. Na verdade, ele está numa condição de perdição de forma eterna. A sua relação com Deus não existe mais. Portanto, da onde emana vida, essa fonte foi encerrada para ele, e ele está perdido por causa do pecado. Então Jesus trata essa condição que considera o homem um pecador, e Jesus então sobe naquela cruz, porque ele precisava pagar o preço do pecado. O pecado levava à morte, portanto Jesus sobe à cruz simplesmente para morrer. Qual é o salário do pecado? É a morte? Então eu vou na cruz e eu morro. Se Jesus tivesse só morrido naquela cruz, a gente teria um problema sério, porque o salário da morte foi tratada por ele, ou do pecado foi tratado por ele, mas a consequência do pecado não fora tratado. A consequência do pecado é a morte. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, então ele vence a morte de uma vez por todas. O pecado que nos dominava na cruz de Cristo já não nos domina mais, e a consequência do pecado, que era uma morte eterna, essa consequência não se aplica mais a nós, porque agora nós temos vida, e vida eterna que emana desse Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando você lê, por exemplo, um texto de 2 Timóteo 1:10, Paulo está falando para o seu amado filho Timóteo, dizendo: ele, Jesus, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Significa que o seu grande e o nosso grande inimigo, que é a morte, foi vencida por Cristo.
O pecado já não nos domina mais, e a consequência do pecado, que é a morte, já não nos domina mais. Porque o pecado não nos domina, a morte também não nos domina. Então Jesus vence a morte, vence o pecado, e nós passamos a ter vida com Ele. Ele tornou inoperante a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Eu tenho um conhecido, que ele é médico cardiologista, e ele diz que ele mas ele se incomoda muito quando ele dá o diagnóstico de uma vida já terminando, que o paciente ali está num estado terminal. Ele fala assim: cara, todo mundo se desespera, mas o cristão não se desespera. Por quê? Porque a morte foi vencida. A gente sabe que essa não é uma condição eterna, mas que um dia os mortos ressuscitarão, porque Cristo obteve a vitória sobre a morte. Isso para mim nos enche de esperança, e como Paulo fala aos Tessalonicenses, ele diz: poxa, a morte é um momento de tristeza, mas a tristeza daquele que é cristão não é igual à tristeza daqueles que não têm esperança, porque eles não têm esperança de uma vitória sobre a morte, como se a morte fosse o destino final, o ponto final, e ninguém mais vai trabalhar ou tratar a partir dali. E o que a Bíblia nos diz é: a morte não é destino final, mas a vida eterna daquele que crê em Cristo Jesus, esse sim é o destino final, e uma vida eterna com Jesus Cristo. Portanto, Jesus junta os seus discípulos e diz o seguinte: olha, agora a morte se tornou inoperante, e eu trouxe a vida à luz para aqueles que creem em mim. Ou seja, os que creem em mim agora estão imersos nessa vida, pertencem a essas vidas, são donos dessa vida. E por causa disso, ele diz: o que eu estou dizendo para vocês é que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade foi conquistada por mim de forma universal, na minha morte e na minha ressurreição. Portanto, a morte já não é mais um inimigo a ser vencido. A morte, ela foi vencida por Cristo Jesus, e ela nos foi repassada por Cristo Jesus. Portanto, por mais que vocês queiram, eu não morrerei eternamente. Essa é a esperança para alguns e a tristeza para outros quando pensam a respeito disso e apontam para a sogra, né? Ela não morrerá eternamente. Que coisa, né? Que luta. Bom, o texto diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E ele continua dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha o que ele está dizendo: eu tenho essa autoridade toda, e eu estou enviando vocês na mesma autoridade que eu tenho, no mesmo propósito que eu tenho, na mesma condição que eu tenho. Então vão e façam discípulos. Você vai ver que o imperativo aqui é que Jesus está dizendo que cada cristão, ele tem que ser um agente de formação de discípulos. Todo cristão verdadeiro, ele forma discípulos. Todo aquele que conhece a Jesus Cristo de coração, ele conhece, mas ele também distribui isso de forma intensa. Jesus Cristo faz tanto sentido para mim, Jesus Cristo tem tanto significado para mim, Jesus Cristo de fato é o meu Senhor, que eu não consigo ficar com isso guardado só para mim, porque é algo que transformou a minha vida, me encheu de esperança. Antes eu vivia sobre a ameaça da morte, agora não, eu tenho vida, e do meu interior fluem rios de água viva por causa desse Jesus ressurreto. Isso para mim mudou a minha história. Eu já não sou alguém que carrega o medo, a insegurança, a incerteza, é dominado pelo pecado. Pelo contrário, agora eu tenho uma vida que é sustentada por Jesus Cristo, e nela é que eu vivo. E portanto, todas as minhas incertezas e medos ficaram para trás, porque Ele agora é quem conduz a minha vida. Eu não preciso ter receio do amanhã, eu não preciso ter receio das coisas que virão. Jesus me deu a vitória sobre tudo isso, porque Ele venceu a morte. Então vão, por causa disso vão,
e façam discípulos. Interessante como ele diz, vão. Ele apresenta aqui este caminhar intencional. Perdão, já adiantei aqui, né? Ele apresenta aqui um caminhar intencional, dizendo, vocês vão, e vão fazer discípulos. Interessante como um dos conceitos de discipulado que a gente tem desenvolvido, e que a gente também precisa mudar, é que os nossos discipulados, eles estão surgindo a partir de pessoas que estão chegando para a igreja. Vira e mexe, eu ouço alguém dizendo o seguinte, olha, fulano está aqui e ele está querendo ser discipulado, a gente precisa arrumar algum discipulador para ele. Ok, a pessoa chegou dentro da igreja, veio, a gente não sabe como, e a gente vai promover esse discipulado. Mas esse não é o conceito bíblico, não é isso que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo que é nós que vamos. É que nós que vamos invadir o mundo, resgatando esse pessoal do império das trevas e promovendo neles o discipulado para Jesus Cristo, ou com Jesus Cristo. Ele está dizendo que sou eu que vou viver no meu condomínio, e no meu condomínio eu tenho que brilhar a luz de Cristo de tal forma que ali as pessoas serão alcançadas. E é interessante porque eu sou pastor. O meu rol de vínculos, de amizade, o meu dia a dia, a maior parte do tempo é com cristãos. Aonde é que eu convivo com pessoas que não conhecem a Jesus Cristo? No meu condomínio. O meu condomínio se torna o meu campo missionário, o lugar onde eu tenho que brilhar Jesus Cristo. E tem um monte de gente que ali vive, que eles precisam ser impactados por isso. Eu preciso correr e brilhar a luz lá dentro para que as pessoas se interessem por Cristo. Mas essa é a minha praia. Qual é a sua praia? A tua faculdade? O teu emprego? O lugar onde Deus te colocou, e que existem pessoas ali que não o conhecem, nunca entenderam que a vida vem de Jesus Cristo, e você então precisa abrir esses teus olhos dizendo, é lá que eu preciso brilhar a luz de Cristo. Portanto, eu vou gerar um caminhar intencional, porque eu vou para lá, e lá eu vou procurar pessoas com quem eu possa tratar a respeito de tudo isso. Num dos grupos que eu tenho trabalhado esse conceito, a gente fez um apelo, ou um desafio essa semana, de que as pessoas tinham que ir para fora, e nos seus empregos, seja lá onde fosse, e eles iam fazer aquela pergunta clássica que a gente tem feito. Se você morresse hoje, chegasse na porta da casa de Deus, onde a gente vai passar a eternidade ali, e Deus está sentadinho num banco na frente da porta, você diz, eu quero passar a eternidade lá com Deus, e não longe de Deus. Eu vou entrando nesse lugar de Deus, e Ele me para e pergunta, escuta fulano, por que é que eu tenho que deixar você entrar nesse lugar? O que é que você responderia? Porque a nossa crença é que a maior parte do pessoal, a totalidade praticamente das pessoas, elas respondem no conceito do mérito. Entre o acerto e o erro, eu acertei mais do que eu errei, ou eu nem sei se acertei o suficiente para entrar. Fato é que aponta para si mesmo, sou eu que promovo isso, sou eu que trago essa salvação. E teve um dos nossos jovens que ele fez um negócio muito legal. Ele estava num almoço, e no almoço começaram algumas conversas por causa da guerra no Oriente Médio, Israel e Palestina, e foi entrando. Um deles se apresentou como judeu, e aí ele fez essa pergunta: o que é que você acredita que você responderia se essa situação fosse experimentada por você? E ele respondeu bem tranquilo, eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não acredito nisso, porque eu sou um judeu ateu. Você, como é que pode? Como é que é um judeu ateu convivendo no mesmo espaço, no mesmo lugar? E ele entendeu que ali estava um desafio para ele, que a partir de agora a bolha foi furada, e ele pode então começar a conversar com esse e com outros amigos. Interessante como esse movimento de ir é algo que é imperativo para nós.
e o movimento de ir, ele vai trazer crescimento para nós. Portanto, eu tenho que olhar aonde eu estou inserido e dizer, eu vou caminhar propositalmente, intencionalmente com este fulano, porque eu quero que ele conheça Jesus Cristo. E presta atenção, gente, todo discípulo de Jesus Cristo produz discípulo. Todo. Tem gente que está há 30 anos dentro da igreja, nunca compartilhou a sua fé, nunca produziu um discípulo. E eu digo assim, mas abertamente, dizendo que tem algum problema. Aquele que não fez isso, talvez nunca tenha se tornado discípulo de Jesus Cristo, porque o discípulo de Jesus Cristo, ele produz discípulos de Jesus Cristo, porque isso é mandatório. Vão. Já que eu tenho toda a autoridade, essa autoridade revela na sua vida, então vocês vão e façam discípulos. Isso é fundamental. Vocês têm que caminhar, este caminhar intencional. Então fica aqui um desafio para você. Quem é a pessoa que você conhece, do seu círculo, seja profissional, seja onde você mora, seja na sua academia, quem é a pessoa do seu círculo que você conhece, que não conhece a Jesus Cristo, que você vai assumir um compromisso dizendo, eu quero alcançar esse sujeito, eu quero alcançar esse sujeito. Eu conheço um outro jovem, que encarou a sua vida profissional com isso. Ele disse, todas as vezes que eu for relocado ou movido para um projeto novo e eu estiver envolvido com novas pessoas, a minha oração é que eu só saia daqui quando as pessoas com quem eu estou envolvido, elas tenham tido pelo menos uma oportunidade clara de entender quem Jesus Cristo é. E assim tem sido. Ele conta que no último cara com quem ele pregou, anunciou, comunicou, logo depois ele teve uma promoção. Por quê? Porque entendeu a necessidade do caminhar intencional. Você está onde você está para promover Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Segunda coisa que o texto nos mostra é que ele vem trabalhando o seguinte, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é uma marca, uma característica da transformação. Ninguém se transforma por causa do batismo. O cara entra dentro d'água totalmente pecador, distante de Deus, sem conhecer Deus, aí a gente vira e fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulha o cara, quando o cara sai, pronto, ele está renovado, restaurado, ressuscitado. Ele agora é salvo em Jesus Cristo e a vida dele ficou naquelas águas. Não. O batismo não tem nada a ver com isso. O batismo, ele ilustra, é um símbolo do que aconteceu ali, do que aconteceu na minha salvação. Ele simplesmente pontua dizendo, eu entendi quem eu sou, eu aceitei esse Jesus Cristo, eu estava morto no meu próprio pecado e na minha própria condição de rebelde em relação a Deus, mas eu entendi que Cristo morreu por mim, naquela cruz ele assumiu o meu lugar. Não é que ele pagou a minha dívida, gente. Pagar a dívida é o seguinte, olha, você tem uma dívida, ok, você tem uma dívida para com aquela pessoa, ok, eu chego para aquela pessoa e digo, quanto custa a dívida do sujeito? R$1.000, então está aqui, R$1.000, ele já não tem mais dívida. Na dívida no caso que Jesus paga, é uma dívida de condenação eterna, é de morte. Portanto, não há como pagar com dinheiro, ou com crédito, ou com qualquer outra coisa, porque não é esta a questão que está em jogo. A questão é, o pecado promove morte. Portanto, o que Jesus Cristo faz é subir na cruz para pagar o meu preço. Qual é o meu preço? A condenação da morte. Então Jesus sobe para pagar isso. Ele morre no meu lugar. Ele não vai lá e acredita alguma coisa, mas ele assume o meu papel, ele assume a minha condenação, ele traz para si a consequência do meu pecado. Ele é morto por causa do meu pecado, ele me substitui ali. Então, neste conceito, eu fui substituído por ele, portanto nele agora eu posso ter vida. E o que é batismo? Batismo é dizer, escuta, eu estava morto em Cristo Jesus, morto nos meus próprios pecados. Eu estava aqui, sepultado, como Efésios diz, eu estava morto nos meus próprios pecados e delitos, segundo a inclinação da minha carne, a influência desse mundo e o próprio diabo. Eu estava ali, sem vida.
mas Jesus Cristo morreu por mim. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, agora, nele eu posso confessar a minha vida. Eu estou vivo porque Ele me substituiu na cruz. Eu estou vivo porque Ele me deu a vida. É transformação, gente. É quando alguém chega para ele agora e diz: olha, se você morresse hoje, chegasse lá naquele lugar onde Deus está sentado, aquela coisa que o André e Israel falam o tempo todo, se você chegasse nessa situação, o que é que você diria para Deus? Deus, eu não fiz nada por merecer, nada, isso eu sou extremamente consciente. E eu tinha uma condenação eterna, uma morte eterna. Entretanto, o Senhor assumiu o meu lugar, a minha condenação, e na cruz o Senhor morreu por mim. E ao ressuscitar, sair daquela sepultura, eu tenho a vida no Senhor. É pura graça, Deus. O movimento foi todo seu, não tem crédito nenhum meu. Isso é transformação. É a pessoa que sai da morte para a vida. Portanto, o discipulado, eu vou nesse caminhar intencional, mas eu vou querendo promover essa vida. Cara, os caras estão perdidos eternamente, os caras estão sujeitos ao pecado, ao diabo. Eu preciso ir lá, tirá-los ou promovê-los, sair deste lugar de trevas e caminhar, e ser colocado no lugar de luz, onde Jesus Cristo está. Eu preciso fazer isso. Eu preciso tirá-los desse império e colocá-los no império do Jesus Cristo, do Filho do amor de Deus. Isso é transformação. Eu vibro no batismo. Se tem uma cerimônia que eu gosto, é o batismo. Eu estava morto, gente, e agora eu estou vivo. E na minha opinião, um dos maiores indicadores de igreja, de crescimento da igreja, tem que ser quando a gente for batizar ou celebrar batismo, e a gente enxergar o seguinte: ó, esse cara aqui foi discipulado pelo fulano, mas ele não ficou nesse mundinho dele espiritual. Ele entendeu quem Jesus Cristo era, e ele promoveu o mesmo caminhar na vida daquela pessoa. A gente está celebrando hoje um batismo já de uma segunda geração de gente alcançada. Esse aqui foi alcançado, e ele está replicando nesse aqui, ó. Esse não conhecia Jesus e agora conhece. Uma igreja que tem esse caminhar intencional, que vai para fora, promovendo essa transformação toda. Mas o texto continua dizendo também: ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Ele é um caminhar intencional, ele promove transformação, mas ele tem que ter a centralidade da palavra. Nenhum discipulado acontece a partir de qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com alguém, apresentando cada vez a palavra de Deus, tornando ele conhecedor de Jesus Cristo por intermédio da palavra de Deus, onde a palavra, que ela é viva, ela vai nos transformando. A palavra que emana o poder de Deus para a transformação, ela vai sendo inserida na minha vida, e pela palavra eu vou deixando a velha vida, e pela palavra eu vou conhecendo uma vida nova. Tem muita gente que chega para mim e diz o seguinte: a Ibaviva não é uma igreja avivada, a Ibaviva é uma igreja fria. Graças a Deus existe o ar-condicionado aqui, que no meio dos calores, principalmente no calores daquelas mulheres que estão numa determinada fase, tem ajudado muito. Mas o que é ser fria? A Ibaviva não tem unção. Uns são e outros não. Eu adoro essa piada. Ai. O que isso significa? A Bíblia fala de dois movimentos do Espírito. O fruto do Espírito e o dom do Espírito. O dom do Espírito, para esses que
que nos consideram frios, os dons do Espírito têm a ver com tudo aquilo que se é manifestado numa celebração como essa. Eu posso dar um grito, glória a Deus, eu posso dizer amém, aqui se fala em línguas, eu não vejo vocês profetizando e uma série de outras coisas, ok. Isso são manifestações do Espírito, ok. Mas quando você lê 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, isso não vale de nada. Significa que o dom do Espírito tem que existir, entretanto ele existe a partir do fruto do Espírito. Se a pessoa não frutifica do Espírito, o que ela faz e chama de dom é oco, não tem valor nenhum. Então, para nós, o mais importante para nós é o ensino da palavra que produz em nós um fruto do Espírito, que aí sim, aquilo que nós formos fazer será espiritual. E os nossos encontros, eles são espirituais. Por quê? Porque nós acreditamos na centralidade da palavra. Porque nós somos uma igreja que valoriza muito o ensino bíblico. Porque nós somos uma igreja que deseja muito que vocês cresçam cada vez mais em profundidade da palavra, que vocês dominem isso, que entendam o que é isso e que vivam isso. Por isso é que a gente preza muito por um púlpito como esse, com um crescer como esse, com um conteúdo que a gente oferta para os pequenos grupos, com os devocionais diários. E aqui vai uma pergunta: você tem escutado os devocionais diários ou você continua indo para a internet, correndo atrás de um monte de informações que não te dá raiz em nada? E interessante que a maior parte das informações do povo que tem vindo para mim conversar, que tem alcançado essas informações na internet, porque fulano de tal fala, betano de tal fala, ciclano de tal fala, ele tem pulverizado tanto a crença dele, que ele não sabe nem o que ele acredita, e muito menos, ele não sabe abrir a palavra e me pontuar no que ele acredita. Então quando eles vêm com esses argumentos todos, eu estou com a Bíblia na mão, na minha sala, eu entrego a Bíblia para ele e falo assim: por favor, pontua para mim o que você está dizendo na palavra de Deus. Não sabe, porque não tem se aprofundado no estudo bíblico, no conhecimento bíblico. E gente, a fé vem pelo ouvir, e é pelo ouvir da palavra de Deus. Se você não se aprofunda, se você não busca, se você não sente a Bíblia como se ela sendo mais doce do que o mel e mais valorosa do que o ouro, a sua vida continua sendo rasa. Você não experimenta a transformação da sua vida, porque sem a palavra não vai. Batizando-os, eu vou e estou trazendo essa pessoa lá de fora para testemunhar publicamente quem Jesus Cristo é, e ensinando, eu caminho com essa pessoa para que ela entenda quem Jesus Cristo é. Ou seja, o texto mostra que essa centralidade, ela é fundamental para as nossas vidas. O que é fazer discípulo? É ir fazer o quê? Apresentar quem Jesus Cristo é, furar a bolha do medo, da vergonha, da falta de inclusive propósito de que eu estou onde estou e nem entendi que estou lá porque Jesus Cristo me enviou para isso. Eu furo essa bolha e eu começo a ser alguém que vai num caminhar intencional apresentar quem Jesus Cristo é, levando inclusive ao batismo, à confissão pública da sua fé. E depois disso, eu vou caminhar com essa pessoa. Eu não promovi um aborto espiritual, onde ele está ali, nasceu, mas já nasceu morto. Não, eu promovi ali o crescimento dessa pessoa a partir da palavra. Eu ensinei a palavra, mas a palavra também me ensinou, e ela me domina, portanto eu posso fazer o que eu estou fazendo. O texto, ele continua falando de tudo isso, mas ele vem depois olhando para um próximo texto, de 2 Timóteo 3:10, ele vai apresentar um pouco qual é o conteúdo que a gente está buscando na transformação daquela pessoa.
Ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você tem seguido de perto. Eu fui vocacionado por Jesus para ir. Então agora eu entendi que a minha responsabilidade é fazer discípulo. Como cristão, todo cristão tem essa responsabilidade de fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Eu estou promovendo o conhecimento de Cristo naquela vida, a tal ponto que ela assume publicamente no batismo que Jesus é o Senhor e Salvador dela, que a identidade dela não está mais com a perdição dela, mas a identidade dela agora está no Pai, no Filho e no Espírito. E a partir do momento que ele sai daquela água, eu também continuo na caminhada com eles, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus Cristo tem ordenado. Agora, como é que isso acontece? É claro, ele só acontece por relacionamento. Acontece por relacionamento. Uma das minhas maiores tristezas com os desigrejados é que eles acreditam que assistir uma celebração em culto, online, sem participar da vida da igreja, eles estão crescendo. Não existe isso, porque o crescimento da igreja se dá por relacionamento, é no atrito entre nós que nós crescemos diante de Deus, é aprendendo na caminhada os ensinos de Cristo, na mutualidade que nós crescemos diante de Deus. Portanto, o discipulado, ele é algo que é vivido, um relacionamento de fato. Quando Jesus quis estabelecer o relacionamento de fato, que promovia transformação, João no capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa que ele encarnou para relacionamentos, e foi algo que ele entrou no meio, não foi a distância, foi ali, eu entrei. Portanto, tem que ter relacionamento. Não é algo que, eu vou caminhar com você aí, mas não, eu quero caminhar com você, eu quero que você veja a minha vida, eu quero que eu veja a sua vida, eu quero que a gente converse a respeito disso, eu quero que a gente olhe tudo isso à luz das Escrituras. Esse é o meu movimento com você, eu quero ter um relacionamento com você. Portanto, o discipulado, ele envolve um caminhar intencional, a transformação, e envolve também a centralidade da palavra, mas ele também acontece a partir de relacionamentos. Eu vou me relacionar com você, você vai conhecer como eu penso, o que eu creio, porque o texto mesmo ele pontua. Olha o que a Bíblia fala a partir de Paulo, quando ele exorta Timóteo. Ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. O que ele está dizendo, em primeiro lugar, é: você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. O que é guiar cada cristão em sua transformação pessoal, onde a doutrina e a prática caminham coesas. Interessante que quando a gente lê os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: só existe um Deus e só é este Deus que você vai adorar. O segundo mandamento, ele diz: você não vai criar ídolos, porque se ele é o seu Deus, você não precisa criar ídolos. Qual é o terceiro mandamento? Você não vai falar o nome de Deus em vão. E o que isso significa? Eu cresci onde eu fui ensinado que falar o nome de Deus em vão era falar o nome de Deus, Jesus. Você está dirigindo o carro, alguém te freia na frente, e você tem que dar aquela freada brusca. Ai meu Deus, bate na boca que você está falando o nome de Deus em vão. A gente cresceu ou não cresceu com esse conceito? Mas não tem nada a ver com isso. O conceito tem a ver quando a prática e a teoria, elas estão desconectadas. Que aquilo que você fala a respeito de Deus, mas aquilo que você não vive de acordo com Deus. Portanto, a sua teoria e a sua prática estão desconectadas. Isso é falar o nome de Deus em vão. O Ari Veloso dizia o seguinte: se você não vive a Cristo, não fale de Cristo, para que Cristo não seja envergonhado.
Então, é quando o ensino e a conduta, eles caminham juntos. Poxa vida, a minha intenção no discipulado é trabalhar na vida daquela pessoa a tal forma que aquilo que a Bíblia diz seja algo que ele vive, que ele não fala o nome de Deus em vão. Segunda coisa que o texto nos mostra é o propósito. É guiar cada cristão à sua nova identidade que se fundamenta no compromisso de seguir a Deus com toda a sua vida. Escuta, Timóteo, você tem caminhado perto de mim e você entende o meu propósito. O meu propósito é seguir a Cristo por onde for. O meu propósito é caminhar com Cristo até o fim. Esta carta de 2 Timóteo os estudiosos apontam como as últimas palavras de Paulo, escritas, que a gente tem conhecimento. Ele estava na cadeia, há momentos de ser decapitado. E ele escreve para eles dizendo: você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, mas você também tem seguido de perto o meu propósito. Você sabe por que eu vivo, você sabe também por que eu morro. Você tem caminhado comigo entendendo que o meu propósito é promover cada vez mais esse Cristo na vida de outras pessoas. O meu propósito é ser um sinal do reino de Deus na vida das outras pessoas. E você sabe que eu faço isso a qualquer custo. Haja visto o lugar onde eu estou, haja visto o momento que eu vivo. Então você tem seguido a conduta. Isso é interessante, porque se a gente olha para nós mesmos, qual é o nosso propósito? Na segunda-feira de manhã, quando nós entramos no nosso escritório, na nossa empresa, seja de forma online ou presencial, qual é o teu propósito? Como cristão, qual é o teu propósito? O que é que você tem produzido lá dentro? Quais são as metas que você tem batido para o reino? Qual é a tua participação de resultado? É a mesma de Paulo, que diz: quando Jesus Cristo se manifestar, a minha premiação serão vocês? Propósito. O propósito. Eu uso o meu emprego como um meio, não o fim. Ele continua dizendo: a fé é guiar cada cristão a viver sua própria jornada espiritual de relacionamento pessoal com Jesus, que leva à obediência a Deus. A fé é eu chegar para a pessoa e falar assim: agora você tem que se submeter a esse Deus. Então eu quero te ensinar a você compreender esse Deus. Porque fé, muitas vezes a gente acha que fé tem a ver com o creio no que Deus disse. Quando a gente olha para Abraão, que é o pai da fé, a gente pode dizer assim: Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele creu no que Jesus disse, isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, para a sua salvação. Mas o fato é que o texto de Romanos 4 continua dizendo: ele creu e não pecou por incredulidade, porque sabia que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé não é no que foi prometido, mas a fé é naquele que promete. Eu tenho fé em Deus, portanto o que Ele diz eu vivo. E eu vivo em obediência. Então fé, cara, eu quero imprimir isso. Eu quero que você entenda isso. Eu quero caminhar com você nesse sentido. Depois ele fala da paciência e amor, é guiar cada cristão a impactar a sua própria atmosfera, demonstrando o fruto do Espírito em seus relacionamentos. Acabei de dizer para vocês que se nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós nos tornamos transformados. Na nossa visão de mundo, a nossa visão de mundo é transformada. A nossa vida passa a ser conduzida pelo Espírito, e porque somos conduzidos pelo Espírito, o fruto do Espírito é vivido em nós, é experimentado em nós. Significa que o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, esses serão vistos claramente em nossas vidas.
Significa que, independente da circunstância e situação, o que brilha na minha vida é o Espírito. E ele tem dito para Timóteo: você seguiu de perto, você viu o quanto o Espírito frutifica em mim, como eu sou guiado pelo Espírito, como a minha carne não me dominava mais, pelo contrário, ela cada dia, ela era abafada, para que Cristo crescesse cada vez mais em mim, por intermédio do Espírito Santo de Deus. E ele termina dizendo: você tem seguido de perto a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos. Significa que é guiar cada cristão a desejar o que é eterno e não aquilo que é transitório. Ele está falando: escuta, você tem seguido de perto o meu propósito, e você sabe que no seguir do meu propósito, ou no cumprir desse propósito que eu trouxe para mim, eu tenho vivido muito sofrimento, eu tenho vivido muitas perseguições, eu tenho sido perseverante nesse processo todo. Significa que ele traz para Timóteo dizendo o seguinte: cara, essas lutas estão aí, e eu vou perseverar nessas lutas todas, porque eu não estou fundamentado naquilo que eu estou vendo agora. O que eu estou vendo agora é simplesmente algo que eu tenho que passar. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Portanto, eu hoje vivo como Cristo vive em mim. E Cristo carregou a sua cruz, negou a si mesmo e seguiu o que o Pai mandava. Eu vou seguir na mesma toada. Eu vou exemplificar o mesmo Cristo. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz e eu vou seguir esse Cristo. Significa que seguir esse Cristo significa traçar o caminho do Calvário, é trazer a morte para si mesmo, é dizer que não sou mais eu, mas é Cristo, porque eu nego a mim mesmo, eu já não estou mais no centro. E viver nessa condição, no mundo que nós estamos, é algo terrivelmente também, não só constrangedor, mas que traz sofrimento. A gente vive perseguido, a gente tem oposição, a gente olha as situações e a gente não resolve como a maioria, porque a gente não pode se vender ou vender os nossos valores. Nós nos mantemos íntegros diante da situação, mesmo que essa integridade nos traga dano. Por quê? Porque a gente enxerga lá longe, porque a gente sabe que isso aqui é passageiro, porque a gente entende que tudo isso aqui é como neblina, que a gente pode se tornar uma das maiores referências de humor, numa das séries mais premiadas no mundo, onde quase todo mundo assistiu, que é Friends, mas morrer numa banheira, aos 54 anos, significa que isso aqui não tem valor. O que tem valor é a eternidade, que eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que esse Cristo um dia vai voltar, e Ele vai nos reunir para si, e como Ele promete em João 14, aonde Ele estiver, estaremos nós com Ele para toda a eternidade. Portanto, eu mantenho a minha integridade, e o meu compromisso com Cristo, mesmo no meio de todas essas lutas, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, lá na frente, eu vou desfrutar do que Cristo promete. A vida não é justa, mas justo é aquele que morreu por nós e nos dá a certeza e a garantia de que mais cedo ou mais tarde Ele virá, e todo choro, toda lágrima, todo ranger de dente se cessará. E eu vivo nessa condição. Portanto, num outro texto de 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outro. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: fortifique-se na graça, lembra de quem Jesus Cristo é e o que Ele fez, e isso é suficiente para você enfrentar qualquer situação nesse mundo hoje em dia.
Seja perseverante nisso. Segundo, as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Sabe essa centralidade da palavra, Timóteo? Aonde Cristo é exaltado por tudo aquilo que Ele fez, que a obra dele faz todo sentido em nós, que nos enche de esperança nessa caminhada. Pois então, você pega estas coisas que você me viu testemunhar e se torne testemunha delas também. Replica isso na vida de outros, mas aí ele traz uma condição maior, para que estes outros repliquem na vida de outros. O discipulado, ele é esse caminhar intencional, aonde eu vou apresentando Cristo, centrado na palavra. A transformação vai acontecendo na vida desse que está chegando a Cristo, e ele se torna maduro a tal ponto de que ele está apto para reproduzir. Uma fruta madura não é aquela fruta que estava amarela, estava verde e se tornou amarela, saudável. Esses dias a gente ganhou um monte de banana aqui na igreja, um monte de caixa, mas estava verde. Dá para comer a fruta verde? Alguém já comeu banana verde? Gostoso, né, gente? Trava a boca, dá dor de barriga. Tem que esperar amadurecer. Existe um processo. O que é a fruta madura? Não é quando a cor mudou, o sabor mudou, mas é quando a sua semente está apta para produzir uma outra árvore igual a ela. Ela está apta para reproduzir. Todo discipulado termina no replicar do processo da vida de Cristo em nós. É isso que a gente tem crido como discipulado. É muito mais do que abrir um livro qualquer e estudar com alguém, ao término desse livro dizer cheque, terminamos. Discipulado, isso é estudo bíblico. Discipulado mesmo, é esse caminhar intencional, aonde Jesus vai crescendo nessa vida, a tal ponto que essa vida consegue promover Jesus crescendo em outras vidas, e assim por diante. Resumo da ópera: todo aquele que segue a Cristo, ele produz pessoas que seguem a Cristo. A minha pergunta é: você já produziu? Alguma vez você já levou alguém ao conhecimento de Jesus Cristo e levou essa pessoa à maturidade, a tal ponto que essa pessoa tem reproduzido Cristo nas outras pessoas? Se essa é a marca de um discípulo, talvez você tenha que pensar se eu sou discípulo. Porque se eu sou discípulo verdadeiro, essa é a minha marca. Se eu sou discípulo verdadeiro, esse é o meu target. É dessa forma que eu vivo. Se eu não faço isso, tem algo errado. Tem algo muito errado. Porque o discípulo é esse aí. Por que a gente está falando sobre discipulado? Porque a gente quer falar do que a gente crê e vocês entenderem do que a gente fala quando a gente fala de discipulado. Mas também tem mais uma coisa. A gente começa em dezembro as nossas celebrações de Natal. Verdade ou mentira? A gente sempre tem aqueles encontros de natais. E o que tem acontecido nos últimos anos? Um grupo pequeno da igreja tem promovido todas as celebrações do Natal, e quem tem vindo assistir é a própria igreja. Agora presta atenção: se nós temos a mensagem na mão, que é Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo é quem transforma e nos dá uma vida eterna, nos tira do império das trevas e nos leva para Deus, o reino de Jesus. Se esse Jesus, ele venceu o meu pecado e consequentemente a sua condenação, que era a morte, e o pecado já não domina mais no meu corpo mortal, e eu posso agora promover Cristo na vida de outras pessoas, então essa tem que ser a minha marca: promover Cristo na vida de outras pessoas. Então o que a gente vai desafiar esse ano não é que você venha assistir o Natal, mas que você venha promover a mensagem de Natal, trazendo aquelas pessoas com quem você vai desenvolver um relacionamento intencional agora. Não é pessoas de outra igreja, não são pessoas de outra igrejas, mas são pessoas do seu convívio,
do seu trabalho, da sua escola, do seu condomínio, do seu prédio, da sua academia, que você quer que essa mensagem genial e salvadora de Jesus Cristo seja apresentado para essa pessoa, aonde você está furando a bolha nesse caminhar intencional com ela. Portanto, a nossa celebração de Natal, nós desejaríamos muito de que você participasse nela, que a gente montasse o maior coral possível de gente cantando a respeito de Jesus Cristo, que a gente tivesse o maior número de flanelinhas felizes e direcionando os carros que precisam ser o pessoal da recepção todo, que a gente conseguisse fazer um Natal onde a gente está ofertando esse Natal para a cidade, as decorações, o cenário e todo o que envolve essa celebração. Tem a celebração das crianças. A gente está trazendo um sexteto de cordas, porque a gente tem a seguinte preocupação: como é que nós podemos influenciar as artes na nossa cidade? A maior parte das artes da nossa cidade que se centram no Teatro Municipal tem a ver com stand-ups, já viram isso? Como o stand-up tem feito sucesso. Mas por que a gente não pode influenciar a cultura com coisa muito boa, de alto nível, dando uma guinada na parte cultural? A gente está trazendo um sexteto de cordas, onde a gente vai ter 600 ingressos, e ele vai ser difundido primariamente na cidade, e parte desses ingressos são para pessoas que não são da nossa igreja. Parte não, boa parte. Por quê? Porque a gente quer ser intencional como igreja. Aqui queremos sair dessas 4 paredes, mas a gente precisa da sua participação e do seu envolvimento, porque a igreja somos nós. Vamos nessa, gente? Está disposto a assumir esse compromisso? De pagar o preço do envolvimento de fato, dizer: eu vou me envolver nesse negócio. Eu não canto muito bem, mas no coral você pode cantar. E daqui para frente a gente vai divulgar mais quais são os passos, os envolvimentos e assim por diante. Porque nós queremos produzir verdadeiros discípulos, e verdadeiros discípulos significa que a gente precisa sair da nossa zona de conforto e ir aonde eles estão, promovendo Jesus Cristo, para que eles façam mais cedo ou mais tarde parte dessa igreja. Vamos orar? Nós nos submetemos a esse desafio como algo vindo do Senhor para nós, e a gente quer sair desse marasmo, Pai. A gente quer aprender a compartilhar nossa fé, de abrir um propósito maior, de que eu estou onde estou, não para meu bel prazer, ou para crescer, ou para encontrando conforto, mas eu estou aonde eu estou, porque eu sou mensageiro da reconciliação com Cristo Jesus, porque eu sou mensageiro da morte e ressurreição de Cristo Jesus, porque eu sou mensageiro das boas novas de grande alegria, boas novas para esse mundo caótico que não sabe quem Jesus Cristo é, e continua num redemoinho cada vez mais profundo de perdição, Pai. Que o Senhor nos faça como igreja a sairmos dessas 4 paredes e a irmos aonde devemos ir, aonde nós estamos, brilhando a Tua luz, promovendo o Teu reino, falando de Jesus. Por isso, movimenta a nossa igreja agora, e que o Senhor nos torne uma igreja muito mais comprometida nesse propósito do que qualquer outra coisa. Abençoa esse povo, Pai. Vem com Teu Espírito sobre nós e transforma a nossa história também. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.